Olá, ouvintes. Chego para trazer um estudo bíblico propício para os nossos tempos, intitulado Sinais e Maravilhas, especificamente abordando os sinais existentes na Bíblia em contraste com os sinais que são enfatizados nos dias de hoje, atualmente. Na carta a Timóteo, nos faz advertência contra o perigo da apostasia. Na carta aos Tessalonicenses, também segunda carta, como 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses também o faz. E apresenta sobre o aparecimento do anticristo. E olha como isso acontece. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amém? 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Caros ouvintes, estou trazendo esse esclarecimento como alerta, como advertência e como também um ponto para mostrar o Evangelho puro e autêntico do Senhor Jesus, sem mistura, com sinceridade, honestidade e verdade. Existe hoje tanta gente pregando a palavra. Muitas pessoas o fazem devidamente, dentro da Escritura, louvado seja Deus por isso. Mas tem aqueles que dificultam o Evangelho, a sua compreensão, levando para pontos que deixam dubiedade de conceito ao próprio Evangelho. Nosso Senhor Jesus, em seu ministério, foi muito claro a fazer advertência em todos os ângulos. Os últimos dias são difíceis, disse São Paulo. Muitos temem a guerra, a destruição, mas não temem aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. O mundo materialista está cada vez preso àquilo que é material. E isso às vezes vai para o ângulo do próprio evangelicalismo. São João diz que o mundo inteiro está onde? Jaz no maligno. A tendência do príncipe das trevas é procurar desviar o povo de Deus de sua verdadeira razão de existência para enveredar por caminhos perigosos. Muitas aberrações doutrinárias absurdas vêm como consequência de uma compreensão errada das Escrituras e da tentativa de adaptá-las a meros interesses pessoais e materiais, fora da vontade de Deus. Lembra que foi bem assim no início da história da humanidade, quando esse cenário foi armado. Eva e Adão preferiram novas experiências, desprezando aquilo que Deus lhes havia dito, e seguiram a explicação da serpente lá no Éden. Creio que Eva e Adão não tinham nenhuma dúvida quanto ao que Deus dissera, até que passaram a ouvir a voz da serpente. Vamos então trazer um assunto sério, importante e relevante para nossos dias. Os sinais da Bíblia e os sinais de hoje. Os sinais da Bíblia têm o seu lugar, todos tinham um propósito e foram atingidos na íntegra. Existem dons e sinais que eram estritamente
limitados a uma época, limitados a algumas pessoas e com alguns objetivos. É bom que se entenda isso a princípio. Avaliando esses dons, especialmente aqueles aos quais muitos se referem erradamente, entendemos o lugar que eles tinham e veremos a diferença daquilo que hoje fazem alegando ser em nome de Jesus. Primeira parte, os sinais da Bíblia. Definição: sinal é um sinal significativo dado por Deus, indicando aquilo que Deus tem feito. Romanos 4:11. Está fazendo. Mateus 16:3. Ou está prestes a fazer. Mateus 24:3-30, do sermão profético de Jesus. Eis as advertências. Segundo, sinal é uma autenticação miraculosa de um mensageiro enviado por Deus. O poder de operar ou de produzir sinais autenticadores era esperado no mundo antigo da parte daqueles que afirmavam ser mensageiros da parte de Deus. O povo da Galileia pediu tais provas das reivindicações de Jesus Cristo, dizendo-lhe: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mateus 12:39, Mateus 16:4. João, evangelista, entretanto, percebe que os milagres de Jesus Cristo eram atos cheios de propósito, que demonstravam o poder de Deus presente e triunfante neste mundo, e descreveu os tais como sinais. João 2:11, 4:54, 4:48, João 12:18 e João 6:26. Terceiro, sinal, uma indicação da presença de Deus agindo por meio de graça ou de julgamento. Os discípulos operavam demonstrações de poder e manifestações internas, milagres, sinais e maravilhas, experimentados pela igreja primitiva, em confirmação à proclamação do Santo Evangelho. Atos 2:43, 4:30, 2 Coríntios 12:12, onde mostra as credenciais apostólicas. O julgamento final do mundo também será anunciado, dramáticos, grandes sinais do céu. Lucas 21:11-25. O pastor Ricardo Mateus, no seu comentário da Epístola aos Hebreus, faz divisão entre sinais, prodígios, milagres, da seguinte forma: sinais, um feito que tem significância. Prodígios, um feito que produz efeito de admiração. Milagres, um fenômeno produzido por poder. Estes são meios externos de confirmar a mensagem falada, como é a ênfase da carta aos Hebreus. Milagres e maravilhas têm como definição todo e qualquer fenômeno que altera uma lei pré-estabelecida. Milagre também é descrito literalmente como obras de poder. Milagre é um fenômeno que de tal modo transcende os processos naturais e se manifesta em tais circunstâncias que só pode ser atribuído à interferência de algum poder sobrenatural. Segunda parte da nossa apresentação: o propósito dos sinais e milagres. Sim, como disse inicialmente, tudo que Deus faz tem propósito e tem sua relevância. O Evangelho de João dá uma ênfase toda especial aos sinais, descrevendo o seu propósito da seguinte forma. Sigamos a sequência. João 2:11. Manifestar a glória de Jesus Cristo para que os seus discípulos crescem nele. Segundo, João 3:2. Fazer conhecido ser Jesus o enviado de Deus. Esse foi o testemunho do homem, o mestre Nicodemos.
João 4, 48 e 10, 25. Levar os judeus a crerem em Jesus. E aqui foi o testemunho do próprio Jesus. Pode verificar. João, em quarto lugar, 6, 26 a 29. Jesus repreende os judeus por ignorarem e desconhecerem o propósito dos sinais e recomenda-os a trabalharem pela comida imperecível a qual ele dá. Isso foi após a multiplicação dos pães. Vieram a Jesus e Jesus disse, já estava do outro lado até, ele disse: vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então, vocês estão querendo coisa material, em outras palavras, e recomenda-os trabalharem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Pois bem, está em João 6, 26 a 29. Em quinto lugar, João 11, 4. Jesus foi glorificado pela morte de Lázaro. Sim, pela morte de Lázaro, Jesus foi glorificado. Muitos creram por este milagre. João 11, 41, 42, 45, 56 e João 12, 18. Muitos creram por causa deste milagre. Em sexto caso, João 20, 30 e 31, especificando, preste atenção. São João declara aqui o propósito dos sinais que foram feitos por Jesus e diz que era para que as pessoas viessem a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, assim tivessem vida em seu nome. Interessante é que muitos que focalizam sinais e milagres hoje não têm certeza de vida eterna, não entenderam o propósito dos milagres, procuram ler os milagres e tentam fazer mais outras coisas parecidas que não conseguem fazer igual, tentam imitar, mas não têm certeza de vida eterna, e a doutrina é desprovida do conteúdo bíblico. Note, vivem pregando suas religiões e às vezes a si próprio, campanhas de cura em determinados lugares, enquanto que quando Jesus produzia milagres e sinais, não tinha um lugar específico, era onde era necessário, em qualquer lugar. Existem dons e sinais e milagres que eram estritamente restritos a uma época, a algumas pessoas e com objetivos específicos, conforme mencionamos. O que para isso eu vou deixar aqui algumas perguntas para o dileto ouvinte nesta oportunidade. Vou deixar 8 perguntas sobre sinais e maravilhas, para você entender o que acontecia, o que está acontecendo e o que não acontece. Entendeu? Vamos lá. Primeira pergunta: por que não se repete o fenômeno de Filipe transportado de Gaza a Azoto, Atos 8, 39 a 40? É comum isso acontecer hoje. Filipe acaba de evangelizar um homem e batiza aquele homem, e logo Filipe desaparece misteriosamente e reaparece em outro lugar distante. Isso é comum hoje. É um sinal da era apostólica do primeiro século. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a revelação completa. A Bíblia estava sendo compilada. Hoje tem uma revelação perfeita, concretizada, na qual devemos nos apegar. A qual devemos nos apegar? Segunda pergunta: e os mortos não ressuscitam mais? Veja que Jesus, em João 11, ressuscitou a Lázaro. Em Atos 9, 40, 41, Pedro ressuscita a Dorcas.
Paulo, em Atos 20, 9 a 12, ressuscita a Eutico. Isso é comum hoje nos cultos, morrer gente, ressuscitar dentro do próprio culto, ou alguma história obscura que tentam contar de tais acontecimentos. São fenômenos específicos para épocas específicas, limitando-se até a pessoas específicas com propósitos específicos. Terceira pergunta: e o caso de Ananias e Safira não é comum mais acontecer hoje? Ananias mentiu e Ananias morreu na hora. Safira fez o mesmo, chegou atrasada, mentiu e morreu também. Ouso dizer, caiu dura. Ananias caiu duro, só que duro por minha conta, porque interessante que foram sepultados instantaneamente. É como quem morria do Covid-19, imediatamente era sepultado, não era? E Ananias e Safira, de repente, foram sepultados na hora que morreram. Interessante, é um fenômeno que estava acontecendo. Note, mentiu, morreu. Note, quais eram as credenciais apostólicas? Eu digo que limitava-se a algumas pessoas em alguma época, então eu me refiro aqui aos apóstolos e aos seus contemporâneos. Note, de acordo com Atos 1, 21 a 22, 10, 39 a 40, 1 Coríntios 9, 1 e 2 Coríntios 12, 12. Os apóstolos teriam que ter visto Jesus, andaram com Jesus, comeram com Jesus e viram-no após ressuscitado. Qual apóstolo passa nesse crivo hoje? Tem apóstolo por aí? Quando foi que ele viu Jesus? Quando foi que ele comeu com Jesus? Quando foi que ele foi testemunha ocular dos feitos de Jesus? Nenhum passa no crivo. Como são as curas de hoje? É para o paralítico. Atos 3, 6 e 7, no templo, o paralítico foi curado instantaneamente pelos apóstolos. É para qualquer pessoa, independente da sua condição espiritual, ou tem que dizer você não foi curado porque você não teve fé, você não pagou direito a contribuição, faltou uma sexta-feira, eram 7 ou 10, 9, você faltou uma. Não existe isso na Bíblia. Era pelo um ato miraculoso, o poder do apóstolo que Deus havia dado como credencial para tal. Paulo disse, segundo aos Coríntios 12, 12, as credenciais do apostolado foram evidenciadas em mim com todo o poder sobrenatural, com sinais e prodígios. Credencial apostólica. Veja que a ênfase maior hoje dos curandeiros para os problemas de caráter psicossomáticos, algo interno, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, um problema na coluna, uma doença que nem sequer foi diagnosticada pelo médico que existia, disse eu tinha e fui curado, cadê o diagnóstico também? É diferente, gente, do período apostólico, quando as coisas aconteciam real, doenças patológicas, existentes, reais, e era público e notório, todos podiam testemunhar, o cego ver, o paralítico andar, o morto ressuscitar, o leproso ser purificado. Amém? Sexta pergunta: o apóstolo Paulo andava curando a todo mundo? Note que no final da sua vida, o apóstolo Paulo não andava curando a todos. Como assim? Ele próprio tinha um problema físico, e o seu problema era visual. Ele visitou os Gálatas e disse por causa de uma enfermidade física, Gálatas 4, 13 a 15, e disse que essa enfermidade foi difícil para essa visita, e disse mais, eu testemunho, se vocês pudessem, teriam tirado os próprios olhos para nos dar. Então, em Gálatas 6, 11,
Paulo fez questão de assinar a sua carta no final e disse: vede com que letras grandes vos tenho escrevido do meu próprio punho. Paulo então precisava escrever com letras grandes porque ele tinha deficiência visual, precisava de letras maiores, precisava até de novos olhos, se fosse possível. O problema de Timóteo, Paulo não curou, mas ensinou o remédio. 1 Timóteo 5:23, não continues a beber somente água, coloca um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. O seu colega Trófimo ficou doente. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. Ele não curou, não era propósito, ele reconheceu não ser propósito de Deus, e então ele deixou o doente. Sétima pergunta, são 8. A sétima pergunta é: o que diz Jesus sobre o ministério de milagres, a parte da sã doutrina e de uma vida coerente com seus ensinamentos? Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23, então lhes direi explicitamente, disse Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os que praticam a iniquidade. Então aqui pessoas que curavam, exorcizavam, pessoas que faziam milagres, profetizavam, mas vão estar longe de Jesus, vão estar longe de Deus na eternidade. Não porque fizeram isso em si, mas porque não tinham a credencial principal, a vida eterna. Propagavam suas ideias, seus movimentos, até envolvidos com o Evangelho, mas estavam perdidos, sem salvação, sem vida eterna. Eu paro agora para perguntar, meu prezado ouvinte, porque esse estudo também tem um caráter evangelístico. Você já tem a vida eterna? Você já recebeu a Cristo como teu único Salvador? Os milagres existentes na Bíblia, no Evangelho de João e em demais lugares, são suficientes para mostrar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que você, crendo, tenha a vida eterna e não vá para a perdição eterna. É interessante que em João 10:41 é falado que João Batista não fez nenhum sinal, mas tudo quanto ele disse sobre Jesus é verdadeiro, era verdadeiro e é verdadeiro. Então, prezado ouvinte, interessante essa premissa de suprema importância nesse contexto. Corra para Jesus, creia no que já está escrito na Bíblia e você será abençoado com vida eterna. Eu disse que são 8 perguntas, não é? Então, vamos para a 8ª pergunta. Qual foi a orientação dada por Tiago sobre os doentes? Lá em Tiago ele disse então, se está alguém doente, faça um movimento de cura, uma campanha, e cada um dá uma contribuição e vai resolver o problema? Não, jamais, nunca. Ele disse, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo ou com azeite, em nome do Senhor. Preste atenção. E a oração da fé salvará o enfermo. Olha quem é que salva. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está em Tiago 5:14 a 16, e dá o exemplo de Elias, que era um homem semelhante a nós, mas um homem de oração e confiança em Deus, e Deus o atendeu e disse que assim poderá acontecer com cada um de nós, crentes em Jesus, salvo por sua graça, que tem o seu Espírito Santo na vida e que tem o dom da vida eterna e com ele anda para o glorificar. Amém? Então,
muitas doutrinas errôneas dos nossos dias, elas se devem a uma compreensão errada sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre a Bíblia. Se a Bíblia não é autoridade final sobre a nossa fé, fica então um portão aberto para aberrações doutrinárias erradas e assim saindo daquilo que Deus havia estabelecido. Chamo a sua atenção para ler os evangelhos, leia sobre Jesus e procure ter nele e dele a certeza convicta de vida eterna. Descubra na leitura da Bíblia quem é Jesus, descubra o que ele quer para a vida da humanidade e se enquadre nesse plano, recebendo a ele como teu Salvador e Senhor na vida, e assim você será grandemente abençoado. Amém? Essa é a parte 1 do estudo Sinais e Maravilhas. Não vou me alongar, mas trarei a segunda parte deste estudo logo em breve. Amém? Maravilha! E Maranata, vem Senhor Jesus. Eu tenho aqui vários ouvintes. Eu tenho Ernesto Bezerra, que está em sintonia conosco. Ana Rosa Amaral está também conosco nesta programação. Arthur Rodrigues, bem-vindo, Deus abençoe. E também Jean Carlos, Francisco Jean Carlos, pastor oriundo aqui da cidade de Santa Cruz, atuante na Grande Natal, em Candelária, pastor da igreja ali naquele bairro. Deus abençoe, pastor Jean, firme na palavra, amém. João Vicultor também está na sintonia. João, muito obrigado, Deus o abençoe, amém. Maranata, louvado seja Deus. Também temos aqui mais alguém, quem mais? Vou tentar descer aqui a tela, às vezes eu tenho dificuldade em descer a tela. Francimeire Alves, lá na Grande Natal, a minha cunhada. Deus abençoe, Francimeire, na graça de nosso Senhor Jesus, amém? Maravilha. Bom dia. Se esse vídeo lhe ajuda, se lhe esclarece, aguarde o próximo, partilhe com outras pessoas e divulgue esses conteúdos doutrinários que são também de caráter evangelizador e que é para glorificar aquele que é a razão da nossa existência. Amém? Bom dia!